O cinema constitui uma parte significativa da cultura contemporânea. Os filmes são reproduzidos em milhões de cópias. O espectador aguarda com expectativa novos acontecimentos, histórias e personagens. O cinema influencia a imaginação, moldando imagens da realidade. O conceito de zumbi foi introduzido no campo das ciências humanas por antropólogos, em particular por William Seabrook. Foi popularizado pelo cinema e, posteriormente, entrou no campo da crítica dos filósofos analíticos. A imagem cinematográfica do zumbi, em constante modificação, encontrou seu reflexo particular na literatura, na música, na filosofia e em outros segmentos da cultura. A popularidade dos filmes dedicados aos zumbis tem as seguintes causas. A morte é um dos fenômenos mais assustadores para o ser humano, e o zumbi é a personificação da morte. Ao mesmo tempo, a imagem do zumbi revela uma variante modificada da morte. De fato, o que poderia ser mais antinatural do que um morto-vivo? A imagem do zumbi pode se tornar um reflexo de diversos medos culturais, tais como a perda da individualidade devido à homogeneidade da sociedade de consumo global, o impacto embrutecedor e esvaziante do trabalho diário monótono, a destruição do planeta devido ao consumo insensato e excessivo de seus recursos, a aniquilação da raça humana por meio de uma pandemia viral mundial impossível de conter. Tudo isso deixa claro que compreender as transformações da imagem cinematográfica do zumbi na cultura contemporânea e depois na filosofia exige uma clarificação das definições do conceito de zumbi. Um dos primeiros a estudar o fenômeno dos zumbis foi William Seabrook, 1884-1945, ocultista americano, pesquisador, viajante e jornalista. Em seu livro A Ilha da Magia, de 1929, ele descreve sua viagem ao Haiti e sua primeira experiência de encontro com um zumbi. O pior de tudo eram os olhos, e isso não era imaginação minha. Eram realmente os olhos de um morto, mas não cegos, olhos flamejantes, desfocados, que não viam. Por isso o rosto era assustador, tão vazio, como se por trás dele não houvesse nada. Não apenas sem expressão, mas sem sequer a possibilidade de expressar. Segundo o pesquisador, um zumbi é um corpo sem alma e sem razão. Por meio da magia, era conferida aos mortos a aparência de vida. Os zumbis haitianos são criações de feiticeiros. Os mortos eram utilizados como escravos ou alugados. Os mortos haitianos podiam se mover, trabalhar, comer, escutar e até falar, mas não se lembravam de seu passado nem tinham consciência do presente. Assim, originalmente o zumbi era compreendido como um fenômeno da cultura tradicional. Nas condições atuais, os resultados das pesquisas de William Seabrook são colocados em dúvida. A comunidade científica considera que a existência de zumbis, em seu sentido clássico, é impossível. O conceito de zumbi, em sua compreensão moderna, surgiu um pouco mais tarde. A origem exata do termo é desconhecida. O próprio William Seabrook, ao estudar esse fenômeno, não utilizava a palavra zumbi, embora o descrevesse. Filólogos afirmam que existe a palavra nzambi, que significa morto-vivo, na tradução de um dialeto congolês. Porém, essa afirmação é controversa, pois carece de provas suficientes. De qualquer modo, uma coisa é certa. O livro A Ilha da Magia, de William Seabrook, gerou nos Estados Unidos uma onda de interesse por zumbis. Com base nas conexões com tradições culturais, podem ser destacadas duas modificações da imagem cinematográfica do zumbi. 1. Modificação de tipo tradicional. Essa modificação está relacionada às tradições de sociedades primitivas. A cultura voodoo serviu de inspiração para muitos cineastas. Exemplos de filmes baseados nas tradições de sociedades primitivas incluem Zumbis de Moratau, de Edward Kahn, de 1957,
O Sangue dos Zumbis, de Sir Brian Thomas Mahon, de 1961. Pesadelo Zumbi, de John C. Bravman, de 1986. A Serpente e o Arco-Íris, de Wes Craven, de 1988, entre outros. 2. Modificações autorais. Neste caso, os cineastas usam a imagem do zumbi como metáfora, ou seja, como um meio de designar uma coisa por meio de outra. Existem muitos exemplos de filmes metáfora no gênero horror. O famoso escritor Stephen King, em uma entrevista em Londres em 1983, comparou os filmes de terror contemporâneos a um tumor cancerígeno. As pessoas temem o câncer e projetam esse medo na tela. Diversas epidemias, vírus e, especialmente, apocalipse zumbis são metáforas do medo humano. O surgimento da cultura zumbi, que utiliza a imagem do zumbi como metáfora, não teria sido possível sem George Romero, roteirista, diretor e produtor norte-americano. Romero, com sua série de zumbis de horror, popularizou a imagem dos mortos-vivos. O filme A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968, tornou-se uma espécie de revolução no gênero de horror do cinema americano. Dada a complexa situação da política externa do Zitel-Oeste nos anos 1960, a Guerra do Vietnã, Romero apresentou sua própria versão dos zumbis como forma de protesto. Na verdade, meus zumbis nasceram como uma metáfora. Os zumbis são americanos obedientes à lei, que fazem o que lhes mandam sem sequer pensar quem está mandando ou por quê, como se tivessem desligado completamente o cérebro. Todos esses caras que iam alegres para o Vietnã obedeciam, mesmo que estivessem sendo ordenados a comer carne humana. Bom, estou falando figurativamente. É essa a metáfora. Não por acaso, Romero filmou Despertar dos Mortos, Dawn of the Dead, em um shopping center. O morto-vivo tornou-se a personificação do homem na sociedade de consumo. Em filmes mais recentes, como Todo Mundo Quase Morto, Shaun of the Dead, aborda-se o problema da zombificação da sociedade por meio dos videogames e da televisão. A imagem cinematográfica do zumbi tornou-se um ícone cultural e penetrou não apenas no cinema, na literatura, na música e em movimentos sociais, mas também no campo da crítica dos filósofos analíticos. No entanto, essa imagem dentro da filosofia adquire uma interpretação específica. No âmbito da filosofia analítica, destaca-se o conceito dos chamados zumbis filosóficos. O conceito de zumbi no pensamento filosófico remonta a René Descartes, embora o próprio pensador, evidentemente, não tenha utilizado esse termo. Ele acreditava que a mente pode existir sem o corpo. Isso levantou a seguinte questão: se a mente pode existir sem o corpo, será que o corpo humano pode existir sem a mente? Descartes não respondeu plenamente a essa pergunta. O filósofo do século XVIII, Christian Wolff, deu continuidade ao pensamento cartesiano e, segundo comentadores contemporâneos, ofereceu uma resposta original à questão. Assim como o corpo tem sua própria força e age de acordo com certas leis, a alma também possui sua força e age segundo outras leis. Ainda assim, Wolff foi forçado a reconhecer que essa teoria leva ao paradoxo do corpo racional. O cerne do paradoxo é o seguinte: se o corpo possui suas próprias leis, isso implica que ele pode agir mesmo na ausência da alma. Assim, ele poderia conduzir conversas com sentido, descobrir verdades universais e refletir sobre elas. Dessa forma, o corpo humano sem mente pode existir, segundo Wolff, assim como a mente sem corpo, segundo Descartes. Logo, o corpo sem mente é uma interpretação clássica do fenômeno do zumbi. O conceito de zumbi adquiriu seu significado moderno na filosofia apenas no século XX, graças ao filósofo inglês Robert Kirk. Em seu artigo
Sensibilidade e Comportamento, e no livro Zumbis contra os Materialistas, de 1974, Kirk defende que a própria ideia de zumbi não é contraditória e que os zumbis são logicamente possíveis, como demonstrado por meio do experimento mental chamado Zuluver. A ideia central desse experimento é que uma cópia física de um ser humano não é necessariamente sua cópia completa em todos os aspectos. Kirk fundamenta sua tese de que zumbis são logicamente possíveis, introduzindo assim o conceito de zumbi na filosofia. A partir daí, esse conceito filosófico passou a se desenvolver de forma independente. Em 1996, David Chalmers, no contexto dos debates sobre inteligência artificial, tentou compreender se o conceito de ser humano pode ser reduzido a um conjunto de funções e processos físicos, ou se somos algo além de reações e tecidos, né? Para responder a essa questão, David Chalmers utilizou o termo zumbis filosóficos. Zumbis filosóficos são criaturas concebíveis em experimentos mentais, cujo comportamento exterior não se distingue em nada do comportamento dos seres humanos. Eles se orientam tão bem quanto os humanos no espaço e no tempo, dirigem automóveis, almoçam em restaurantes, conversam sobre qualquer assunto, inclusive sobre filosofia. Isso mostra que a imagem do zumbi é uma das formas de se pensar o ser humano na filosofia contemporânea. Ao mesmo tempo, outros autores assumem posições algo diferentes. Por exemplo, zumbis não possuem experiência consciente, segundo Ned Block, carecem de intencionalidade, segundo John Searle, e não têm autoconsciência. No entanto, segundo especialistas, a intencionalidade é um dos principais critérios da atividade consciente. Essas características levantam na filosofia a questão cética: para que serve a consciência ao ser humano? Isso mostra que a imagem do zumbi permite iniciar um debate sobre a natureza do ser humano. De modo geral, David Chalmers está convencido de que o simples fato de ser possível conceber um ser com um cérebro idêntico ao de um humano normal, no qual ocorrem os processos geralmente associados à consciência, mas sem a própria consciência, já é base suficiente para postular a tese de que a consciência é um fenômeno especial e pode ser separada das propriedades físicas. Nesse contexto, o conceito de zumbis filosóficos é utilizado como crítica ao fisicalismo. Os partidários do fisicalismo sustentam que tudo o que é atribuído à mente deve, na verdade, ser atribuído ao cérebro e à sua atividade. Os principais representantes do fisicalismo são Rudolf Carnap e Otto Neurath. Em seu livro A Mente Consciente, de 1996, David Chalmers propõe seu próprio modelo de consciência que exclui a redução da consciência ao cérebro, questionando assim a posição fisicalista. Por outro lado, diversos fisicalistas acreditam que o experimento mental dos zumbis filosóficos não faz sentido, pois os zumbis seriam apenas logicamente possíveis em aparência. Já os defensores da posição oposta consideram que o conceito de zumbi filosófico não contém contradições internas. Por exemplo, o filósofo americano Daniel Dennett afirma que os humanos são, na verdade, indistinguíveis dos zumbis e que não se deve imaginar criaturas essencialmente diferentes deles. Dennett sustenta que não existe consciência como algo distinto do cérebro e acredita que, no fundo, os próprios seres humanos são zumbis. Existe ainda outro ponto de vista, a saber, o epifenomenalismo. Os epifenomenalistas Thomas Henry Huxley e Frank Jackson consideram que as verdadeiras causas do comportamento são os processos neuronais e não os estados mentais. Esses autores concluem que os zumbis filosóficos são logicamente possíveis.
Assim, podemos acompanhar a modificação da imagem cinematográfica do zumbi no contexto da discussão de problemas filosóficos. A imagem do zumbi no cinema funciona como metáfora para o problema da compreensão do ser humano no âmbito da filosofia da consciência. Na essência, todas as teorias mencionadas personificam a imagem do zumbi inteligente. O zumbi filosófico não se distingue externamente do ser humano, mas lhe falta a capacidade da intencionalidade da consciência, segundo John Searle. De acordo com o fisicalismo, o próprio zumbi não possui consciência. Ao mesmo tempo, se a consciência não existe como algo distinto do cérebro, então o ser humano também é um zumbi, conforme Daniel Dennett. Já os partidários do epifenomenalismo veem os processos neuronais como as verdadeiras causas do comportamento. Disso se conclui que os zumbis são logicamente possíveis. Dessa forma, confirma-se a ideia de David Chalmers de que os zumbis podem ser concebidos não apenas no cinema, mas também na filosofia. Fica claro, portanto, que o presente estudo revelou um novo campo para explicar a modificação da imagem cinematográfica do zumbi na filosofia contemporânea. Chegamos às seguintes conclusões. 1. A imagem cinematográfica do zumbi é um conceito de campo extremamente amplo. Após sua inserção na cultura de massa, isto é, sua popularização, o zumbi tornou-se modelo para imitação em diferentes segmentos da cultura, como a literatura, os videogames, a psicologia e a filosofia. E 2. A imagem do zumbi influenciou a filosofia, demonstrando a grande importância do cotidiano na cultura contemporânea.